Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. No vídeo de hoje a gente vai falar de um projeto que é inspiração aqui pra gente, que é o projeto da Casa Vila Rica, de autoria da Bloco Arquitetos, no escritório de Brasília, e com fotografias de Haruo Mikami, tá bom? A gente vai mostrar algumas imagens aqui e depois vai fazer o estudo das plantas também desse projeto. Por que esse projeto é tão interessante, né? Vamos aqui para as imagens iniciais para a gente poder discutir um pouco a respeito dele. Esse projeto está localizado na área rural de Brasília, tá? 40 quilômetros do centro. A ideia é que fosse uma casa de final de semana para os moradores e também que fosse uma casa de baixa manutenção. E qual foi a solução dada pelos arquitetos para que isso ocorresse? Primeiramente, eles tinham uma equipe de obra que tinha muita experiência com a parte de alvenaria, mas não tinha tanta experiência com as formas de concreto aparente. Então, eles quiseram, né, fazer uma casa o mais simples possível. Então, eles deixaram toda a parte de tijolo, né, de alvenaria, um bloco cerâmico com 12 centímetros de profundidade, ele é aparente, em toda a fachada da casa, como a gente consegue perceber aqui nessa imagem um pouco melhor. E as formas de concreto, né, eles acompanharam todo o processo, né, dessas formas de concreto. Muitas partes aqui do mobiliário, né, das lajes, né, dos detalhes construtivos são feitos de concreto, mas eles não queriam que o concreto tivesse de forma impecável, né? Então eles deixaram o concreto aparente, né, apesar dessas pequenas imperfeições que a gente consegue ver, né, na hora da execução, mas que dão, né, um charme especial a esse projeto aqui. Essa casa, ela vai se descortinar, né, em dois pavilhões. Aqui a gente está vendo o primeiro pavilhão, que é o pavilhão da área social da casa, né, e toda a área de apoio e serviço. E depois a gente tem um segundo pavilhão, que vai ficar ao fundo da casa, que a gente consegue ver a transição melhor nessa imagem que a gente está aqui agora, que é a transição para o bloco íntimo da casa, onde a gente vai ter os quartos, né, a gente vai ter duas suítes, né, e também um home office ali, tá bom? Depois a gente vai ver um pouquinho melhor no estudo das plantas como isso ocorre. Então, vamos aqui para uma imagem que a gente consiga, né, perceber de forma um pouco melhor aqui o geral da casa. Aqui a gente tem, né, uma garagem para dois veículos cobertos. Aqui a gente vai ter toda a área de apoio e serviço. Depois uma sala integrada com cozinha americana, sala de jantar, sala de estar e como se fosse um espaço gourmet, com churrasqueira, né, fogão a lenha ali no fundo, né, onde a gente está nesse ponto aqui. O que é interessante, né? A casa ela está, né, com uma fachada um pouco mais fechada para essa parte frontal, né, para onde a gente está vendo aqui, porque aqui é o acesso ao lote, né, onde a gente está é o acesso ao lote. E ali para o fundo, a casa vai se descortinar para toda essa parte da vegetação do cerrado. A casa é muito transparente para os fundos, porque, primeiro, é onde a gente tem um sol nascente. Segundo ponto, os clientes gostam dessa conexão com essa paisagem do cerrado que a gente tem, né, de forma tão rica aí nas proximidades de Brasília. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor a parte da sala integrada e a gente consegue ver que, tá vendo, a laje de concreto, né, e os pilares de concreto vão formando desenhos que criam bancos, criam espaços para seteiras tanto na parte inferior quanto superior da casa, criam prateleiras, né, criam bancos ali para o lado de fora também, né, um banco ali, né, que a gente consegue observar de uma maneira melhor aqui. Aqui a gente consegue ver, na verdade, é uma simulação aqui, né? Na verdade, desculpa, na verdade é onde é um dos banheiros, né? Que tem iluminação através de um jardim de inverno. Uma outra imagem aqui dos fundos, dando uma ênfase maior na parte onde a gente tem esse espaço, né? Esse espaço churrasqueiro, esse espaço gourmet na parte direita da casa. A gente tem um partido em forma de L. E nesse ponto a gente tem esse átrio, né, que está com uma árvore sendo plantada aí, que vai fazer a transição entre a área social da casa e a área íntima da casa. Aqui a gente ainda tem dois banheiros sociais, que são como se fossem vestiários, né, masculino e feminino, que podem atender também a área da piscina, né, que dá para essa vista, né, para o sol nascente que a gente tem na porção dos fundos do terreno. Aqui a gente tem uma imagem onde a gente tem uma varredura completa da sala, a gente está na sala de estar, consegue ver a sala de jantar, novamente com o elemento de concreto aparecendo como uma mesa de concreto aqui, aparente sendo a mesa de jantar. Posteriormente a gente tem uma cozinha americana, onde a gente tem revestimento somente na área molhada ali da bancada, tá vendo? E o restante a gente tem ou a seteira, ou a laje, ou o tijolo aparente, como a gente já falou anteriormente. Aqui é uma fachada cega, né? Na lateral da garagem. Aqui a gente consegue ver o pavilhão da área social e a conexão através, né, de passarelas com o pavilhão da área íntima da casa. Lembrando que os clientes queriam muito
que tivesse esse contato com o tempo mesmo, né? Quando você tem a conexão entre a área social e a área íntima da casa. Então a gente não tem nenhum corredorzinho vidraçado, né? Ou um corredor fechado para dar acesso a esses quartos diretamente. Uma outra imagem um pouco mais, né? Ao fundo, na lateral, um detalhe da cozinha americana. Aqui uma parte que a gente tem uma fotografia de uma imagem do entardecer, então a gente consegue ver toda a parte de iluminação que ocorre realmente na parte interna da casa, a gente não tem iluminação externa, e a gente consegue ver um pouco, né, do home office, da suíte, e a suíte master a gente não consegue ver aqui porque ela tem abertura direta para o fundo. Aqui a gente tem a piscina, e vocês podem perceber também que esses blocos, o social é um pouco mais elevado e o bloco íntimo dos quartos ele é um pouquinho mais abaixo. Por quê? Porque a gente tem um desnível pequeno no terreno, né, indo até o fundo. Parece um terreno bem plano, né, mas ele tem um pequeno desnível na porção, né, da parte da frente, né, parte frontal em relação aos fundos. Aqui a gente consegue ver, né, novamente, que a gente tem essa brincadeira com os bancos, né, de concreto, que criam, né, a prateleira e tudo mais. A gente tem um acesso aqui direto também aos quartos. Lembrando que a parte interna da casa a gente também tem os tijolos cerâmicos aparentes. O piso, como vocês podem perceber, é todo de cimento queimado. E na parte de fora da casa, a gente vai ter um outro tipo de piso, que não é o cimento queimado. Nesse caso, a gente vai ter um granito, né, como se fosse um granito escovado, acontecendo nessa parte externa, e que a gente consegue ver, né, onde tem a lenha, onde tem o forno a lenha, onde a gente tem a cuba, né, onde tem os bancos de concreto e tudo mais, né, criando essa área social da casa. A gente tem toda, né, laje de concreto aparente, a gente consegue ver o desenho das formas aqui, né, acontecendo. Aqui novamente, né, a passarela de conexão, demonstrando os dois níveis, né, de relação entre o social e o íntimo, né? Aqui é os fundos da garagem, são os fundos da garagem. Nesse ponto aqui a gente tem a vista, né, em relação, né, da área social com a piscina e tudo mais. A gente consegue ver que o terreno tem um pequeno declive, né, em relação a essa parte frontal. Há um detalhe do castelo d'água aqui que a gente tem, né, da caixa d'água. Aqui a gente tem a vista como se fosse da varanda dos quartos em relação à área social. A gente consegue ver toda a transparência que ocorre nesse bloco social da casa. E como ele é um pouco elevado do solo, né, isso deu uma questão interessante tanto em relação à umidade quanto em relação a insetos, né, e tudo mais que possam vir a invadir a casa, né, já que a gente está numa área rural. E aqui a gente consegue ver a conformação direta do aéreo, né? A gente tem um chuveirão, tem a piscina, né? Acontecendo nessa parte aqui, como se fosse um pátio interno, né? A área social da casa e a área íntima lá no fundo. Né? Aqui a gente tem uma vista da suíte master, né? Com vista direta para o fundo do lote, né? Uma vista exclusiva e privacidade completa. A gente tem um outro detalhe aqui que todos os móveis foram feitos, né, de um compensado naval, outra coisa que eles pensaram para ter uma baixa manutenção, inclusive da parte toda de mobiliário da casa. E a gente consegue ver que internamente eles estão utilizando, né, também o tijolo cerâmico aparente. Por que eles utilizaram o tijolo cerâmico, né, gente? Além da experiência da equipe, eles queriam não ter que pintar, né, ter baixa manutenção dessa casa. Então essa foi a ideia né, que foi feita juntamente com os arquitetos, né, que idealizaram essa casa, o pessoal da Bloco Arquitetos. Né? Aqui a gente consegue ver a conexão da parte interna e externa. Né? Aqui também vendo uma outra face, né, dessa suíte master, que tem uma relação com a vista, né? Tem uma seteira baixa ali que a gente consegue observar, que depois ela vem e sobe. Uma outra imagem dessa porção. Rampa de acesso de veículos, conexão do gourmet com a parte interna da casa, ela toda em esquadrias pretas, né? Então a casa é basicamente o quê? Concreto, tijolo, né? E as esquadrias de alumínio e vidro. A desconexão, né, de alturas entre os blocos social e íntimo. Aqui a gente consegue ver uma visão geral, né, de quem vai acessar a casa, visto que a gente tem a estrada de acesso à casa nesse ponto aqui. A vista da escada, né, que vai descer e dar acesso à piscina, né, que é enterrada ali. Uma vista dos fundos do terreno para frente do terreno, que a gente consegue observar, né? Toda a parte que é vazio, cheio, mais íntimo, né? Um pouco mais fechado. Uma vista noturna, né? Dessa área íntima da casa e essa conexão com a área da piscina e com o entorno imediato. Uma casa bem legal, bem interessante, né? Aqui mais um pôr do sol.
E vamos para o que interessa, que é o estudo das plantas, né? Vamos lá. Nesse ponto aqui, como a gente já falou nas imagens anteriormente, a gente tem uma garagem para 2 veículos cobertos. Aqui a gente tem uma área de serviço, um banho de serviço, um pequeno depósito, né? Um depósito de material de limpeza, né? Nesse ponto a gente tem uma abertura zenital também, né? Uma iluminação zenital nesse ponto. Depois a gente tem a cozinha americana, a sala de jantar, que tem aquela mesa de concreto, a sala de estar e o espaço gourmet aqui, né, que tem uma conexão através de uma passarela para dar acesso à área da piscina aqui nesse ponto. Depois a gente tem 2 escadas aqui, uma vai dar acesso ou à piscina, ou aos 2 vestiários aqui, ou também aos quartos através das varandas, e essa daqui vai dar um acesso através dos corredores dos quartos, né? Então a gente tem aqui um banheiro masculino, um banheiro feminino, todos têm um jardim de inverno próprio, né, para iluminação e ventilação desses cômodos. Então a gente tem um masculino e feminino aqui. Depois a gente vai entrar, tem uma suíte, né, que é própria aqui. Depois a gente tem um home office e por último a suíte master que a gente demonstrou nas imagens lá para vocês, acontecendo nessa ponta. Então a gente tem esse bloco, né, mais elevado aqui da área social e um bloco rebaixado, né? Ele está um pouco mais abaixo, né, da área social aqui, no nível da piscina. E por isso, né, ele recebe também essas 2 partes aqui, né, esses 2 vestiários aí para atender a área da piscina também, o que é muito interessante. É sempre bom ter um banheiro, né, conectado à área externa da casa, né, 2 melhor ainda, né, para que você não molhe, né, a casa toda, né, ao receber visitas, né, e também ao utilizar a área da piscina, tá bom? Aqui só alguns cortes, né, demonstrando, né, relação com a piscina, né, relação com a área social, relação dos 2 blocos aqui, né, de garagem e corredor. Cortes no outro sentido, né, no sentido transversal da casa, para a gente ver a questão da área íntima com a piscina, né, e também toda a área social aqui, como se fosse garagem, né, área de apoio e serviço, cozinha americana, jantar, estar, espaço gourmet nesse ponto. A laje, né, da sala de estar é um pouquinho elevada, né, criando uma seteira em volta dela e isso trazendo mais iluminação natural a esse cômodo também. Né? E aqui, como se eles tivessem fatiado, né, a casa num sentido, né, e no outro sentido também, cortado como se fosse um bolo, né, e separado para a gente poder, né, entender melhor essa conexão. A casa ela acontece, né, em L aqui nesse ponto e a gente consegue ver lá dentro, né, como ocorre, né, a parte, né, do castelo d'água, as aberturas relativas aos jardins de inverno, né, aos banheiros que a gente tem aqui, ao banheiro também da Suite Master, né, que tem uma zenital para esse lado aqui. Depois também a gente tem a parte, né, do espaço gourmet, sala de estar, jantar, cozinha americana, apoio e serviço, né, e aqui a gente tem um bloco da garagem, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto, projeto da Bloco Arquitetos, tá bom? E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa, tá bom? Espero que vocês gostem. Toda segunda-feira, projetos autorais aqui no escritório e toda quinta-feira, projetos que são inspiração, projetos não autorais, né? Nesse caso, foi o projeto da Bloco Arquitetos, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.